senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é sobre o Museu de São Roque em Lisboa. É claro que eu começo por uma pergunta. O senhor telespectador sabe quem foi o São Roque? Que razões é que houve para consagrarem São Roque, este edifício, esta igreja, todo este largo, a esta região aqui, este outeiro chamava-se o Monte São Roque. Porquê? São Roque, quem diabo era o São Roque? Eu estou a falar junto do São Roque, portanto, tenho a honra de lhes apresentar São Roque, um dos santos mais venerados na Europa Ocidental no século XVI. Era o santo que nos protegia da peste, imaginem, da peste. Aliás, esta peça, que é uma peça absolutamente preciosa, é de pedra, estava na porta de Lisboa, aqui na antiga muralha fernandina. Havia aqui uma porta, aqui neste sítio, da Torre do Álvaro Paes, e nessa porta estava o São Roque com esta frase cá embaixo: São Roque, ora por nós, quer dizer, São Roque, salva-nos da peste. A própria estátua, ela aqui tinha um bordão, um bastão, tinha aqui um pau, representa o São Roque peregrino. Mas o pau, alguém precisou dele e levou. É o São Roque que caminha, ele vai a caminho de Roma e tem junto dele um cão. Reparem bem no cão. O cão traz na boca um pão. E isto faz parte, não digo da lenda, porque eu não sei se é lenda, mas enfim, daquilo que se conta sobre o São Roque. O que se conta é isto: São Roque nasce no sul da França, em Montpellier, é filho de gente muito rica, grande, mas nasce, portanto, num ambiente de grande conforto, mas quando o pai morre, ele herda aquela grande fortuna, deu a todos aos pobres, toda, e ficou pobrezinho. Então pegou num bordão, no tal bordão que algum pobrezinho lhe roubou, e foi a caminho de Roma. No caminho atravessou cidades que estavam assoladas por terríveis epidemias de peste. E aí ele parou e curava os enfermos, tratava-os, quando eles morriam, acompanhava-os, dava-lhes enterro, e passou anos a tratar de empestados. Também dizem que o único tratamento que ele lhes fazia era chegar junto deles e fazer-lhes o sinal da cruz. Bom, é claro, alguns morriam, outros salvaram-se. Chegou assim a Roma. Em Roma também houve uma epidemia, e ele lá esteve, e depois já, enfim, cansado, andava pela Itália, quando também ele foi contaminado por uma peste. Meteram no hospital, mas quando no hospital viram que aquilo era peste, e a peste pega-se, expulsaram-no do hospital. Estava fora do hospital. Então ele vai para uma cabaninha no meio de uma floresta, e ficou lá completamente sozinho. Sozinho não, porque apareceu um cão, é este cão, que todos os dias lhe levava um pão de que ele se alimentava e lhe lambia as chagas. Eram os bubões, era a peste bubónica, as chagas que lhe feriam o corpo. Aqui esta estátua de pedra põe aqui um anjo a tratar da chaga, mas não havia anjo nenhum. O único anjo ali era um cão. E o cão faz parte da iconografia do São Roque. Está sempre o cão que o salvou. Bom, ele depois, enfim, quis voltar à pátria, à terra dele, a Montpellier, e já com 32 anos lá voltou, mas ia tão desfigurado, tão envelhecido, tão escavacado, que em Montpellier já ninguém o conheceu. E ele dizia: eu sou fulano, filho de fulano. Qual história? Mas é para a cadeia. Isto há algum espião que vem de longe, e meteram-no na cadeia, onde ele morreu completamente abandonado. Estou-lhes a contar esta história porque isto mostra um mito, uma lenda de enternecimento e de compadecimento pelos desgraçados que são
expulsos de toda a parte, que só fazem bem, mas ninguém aceita. Os expulsaram do hospital, bateram na cadeia na sua própria terra. Bom, a verdade é que nos sítios onde ele tratou os doentes ficou a lembrança daquele homem virtuoso e dizia-se mesmo, muita gente se tinha salvo por causa dele. E uns anos depois, já no século XV, há um concílio na Suíça e nesse concílio vão muitas centenas de bispos e durante o concílio na cidade houve um rebate de peste, veio lá a peste. Então um dos bispos disse, olhem, isso contra a peste, falem no São Roque porque ele consegue proteger-nos da peste. E assim fizeram uma oração a São Roque e realmente o surto curou-se. Não houve peste na cidade do concílio. Os bispos foram todos para as suas terras e começaram a fazer realmente um grande elogio de São Roque. É isso que faz com que no século XV há em toda a Europa muitas terras chamadas São Roques. Olhem, só em Portugal o dicionário coreográfico do Américo Costa registra 45 lugares. E eu sei de pelo menos mais um que ele não registra, que é lá na minha terra, ao Monte São Roque. Portanto, são inúmeros lugares de São Roque e muitos nos Açores. Olhem, São Roque do Pico, onde já estivemos com a nossa equipe, São Roque do Funchal, São Roque do Faial, as ribeiras de São Roque na Ilha Terceira. É claro, são terras que são criadas no século XV, exatamente, e portanto recebem o nome de um santo que nessa altura tem a devoção de toda a gente. Ora bem, aqui no século XVI, o nosso rei Dom Manuel queria proteger a sua cidade das epidemias da peste. Bom, e então, para a proteção ser mais valiosa, pediu à República de Veneza umas relíquias do São Roque. Sabia-se, em Veneza estavam as relíquias de São Roque. Mandaram a relíquia chegou a Lisboa, foi trazida numa grande procissão até um monte que ficava fora da cidade. Fora da cidade, o Monte São Roque estava fora da cidade. E pôs aqui as relíquias para protegerem a cidade do terror da peste. Depois, à volta das relíquias, fez-se uma capela e uma confraria de gente nobre, muito importante, tudo isto no tempo do rei Dom Manuel. Depois, o Dom João III, não sei porquê, mas não tinha... Dom João III parece nunca ter tido grande medo de peste, porque ele não ligava muito ao São Roque. Não. No tempo de Dom João III, o que chega a Lisboa é uma notícia importante. Um grupo de homens que, saídos da universidade, tinham feito uma companhia para defender e propagar a cristandade. Era uma companhia de Jesus. E o Dom João III, que tinha o problema das grandes terras da Ásia e da África, onde fomos dilatando a fé e o império, mandou dizer a esses homens lá em Roma, olha, eu tenho estas terras todas, precisava que alguém levasse lá o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. É claro, os membros da companhia mandaram logo 3 religiosos para Lisboa, um deles, um dos mais notáveis, São Francisco Xavier. Eles tinham que ter um lugar em Lisboa, e o Dom João III deu-lhes esta ermida de São Roque, para eles fazerem uma casa onde se instalassem, uma casa professa. Eles nessa altura viviam nos colégios, estavam lá embaixo em Santo Antão, mas deu-lhes aqui uma casa para aqui. É claro que os membros da confraria do São Roque não concordaram. Houve grandes lutas e a Companhia de Jesus acabou por chegar a um acordo. Sim, senhor, então a gente faz ali uma igreja, mas uma capela da igreja fica exatamente no sítio onde estava a vossa ermida, é a capela de São Roque. E foi assim que a Companhia de Jesus tomou posse deste lugar que aqui esteve até ao século XVIII. Mas é a altura de lhes falar na Companhia de Jesus. Não há nenhum lugar mais próprio para isso que esta sacristia da Igreja de São Roque, que a própria sacristia é uma homenagem à Companhia de Jesus. Nos quadros de cima é a vida do fundador,
é Santo Inácio de Loyola. Na série de baixo é a vida do São Francisco Xavier, um padre da Companhia que teve uma importante ação na missionação do Oriente. Portanto, tudo isto é uma homenagem à Companhia de Jesus. Esta sacristia hoje faz parte da igreja, portanto, do conjunto do Museu de São Roque. E eu estou aqui porque o museu está agora a completar os seus 100 anos. Portanto, é um dos mais antigos museus portugueses. Foi criado em 1905, no tempo do rei Dom Carlos. Olha, no mesmo ano em que foi criado o Museu dos Coches. É uma altura em que se percebe que o passado é importante, é preciso não o destruir. Bom, e isto vem aqui em São Roque, a 2 passos do Chiado, criar um dos grandes museus portugueses. Portanto, o meu programa é, de certo modo, uma homenagem à minha maneira de me associar aos 100 anos do Museu de São Roque. Estava a falar da Companhia de Jesus, que ainda hoje é um assunto polémico. Há muita gente que diz muito mal da Companhia de Jesuítas. Os membros da Companhia de Jesus eram os jesuítas. Ora, a palavra jesuíta tem hoje um sentido mau. Se me disserem, você é um jesuíta, eu não gosto. Apesar de ter muita admiração pela ação dos padres da Companhia. Mas jesuíta quer dizer um tipo tortuoso, insidioso, que... Não, jesuíta é uma má palavra. Como é que a Companhia de Jesus, que de certo modo fez tanto bem, conseguiu hoje ter no mundo uma imagem tão contraditória? Bem, eu julgo, é a minha opinião, julgo que isso vem do seguinte: a Companhia tem uma ação extremamente positiva e importante no mundo. Olha, no Brasil, são eles quem civiliza o Brasil. O padre Manuel da Nóbrega, a civilização chegou ao sertão, levada pelos homens da Companhia. Na China, no Japão, na África, são eles que levam lá a medicina europeia, a tipografia, o direito, o conhecimento da Bíblia. Bem, são eles que põem o mundo a participar da civilização europeia. Tudo isso é verdade e fazem com uma coragem. No Japão morreram centenas de padres da Companhia, mas na Europa o papel é diferente. Na Europa, reparem, a Companhia é fundada em 1540. É por essa altura que começa o protestantismo, as heresias de Lutero, uma Europa que protesta contra os desvios e contra a corrupção que sentem haver em muitas coisas cristãs, querem um regresso à pureza primitiva. Bom, e tudo isso leva a um ataque enorme contra Roma, contra os papas, e a Companhia de Jesus assume o papel de defensora da ortodoxia católica, da posição dos papas, da doutrina antiga contra as correntes modernas. E isso marca uma das grandes características da Companhia. Eles são contra a novidade, contra a mudança, contra toda a inovação. Hoje há uma palavra em português que é misonaísta. Misonaísta quer dizer isso mesmo. Miso, portanto não gostar, naísta, novidades. A Companhia, na sua ação europeia, é profundamente misonaísta. Bom, eu vou-lhes, por exemplo, dizer isto. Eles dedicaram-se ao ensino, porque eles têm aspectos de extrema inteligência. Por exemplo, eles são contra a violência, contra o terror, são contra as fogueiras da Inquisição. Não é queimar ninguém que a gente consegue triunfar. Não, pelo contrário, é educar, é ensinar. E não criam colégios, apoderam-se de universidades. Em 1640 eles têm em toda a Europa 521 grandes colégios. Eles, de certo modo, têm quase o monopólio do ensino na Europa católica. Bom, e por isso mesmo, um dos gerais dos jesuítas, o Padre Aquaviva, fez um documento que é a Ratio Studiorum, portanto, a regra dos estudos. E um artigo diz nem mais nem menos do que isto.
os professores que forem inclinados a novidades ou tiverem uma inteligência muito viva, devem ser indubitavelmente excluídos do cargo de ensinar. Reparem nisto. Quem fosse inclinado a novidades ou tivesse uma grande inteligência, não podia ensinar. Bom, isto é exatamente o contrário do que eu penso. Eu acho que quem for inclinado a novidades e tiver uma grande inteligência é que deve chamar a ensinar. Infelizmente, o Marquês de Pombal, como sabem, expulsou os jesuítas, mas a regra ficou cá. Continua a ser assim. Quem for muito inclinado a novidades ou tiver uma inteligência excepcional, não é chamada coisa nenhuma. Podem ter a certeza disso. Bom, e é esse espírito conservador, inimigo da mudança, que eles trazem ao ensino. Por isso, eles, todo o século, segunda metade do século XVI, todo o século XVII, eles dominam, têm um grande poder, mas acontece que o século XVII é o grande século das mudanças. Apesar da ação deles, as grandes mudanças no pensamento europeu dão-se no século XVII. No século XVII, eu vou-lhe dizer alguns nomes. Olhem, por exemplo, o século de Shakespeare, o século de Cervantes, o século do Corneille e do Racine, o século do Milton, o século da pintura do grande Rubens, do Van Dyck, do Rembrandt, na ciência do Harvey. O Harvey é quem descobre que o sangue não está parado, circula nas veias. O século do Newton, do Kepler, do Galileu. É o século em que se descobrem os logaritmos, a matemática infinitesimal, o cálculo das probabilidades. Quer dizer, a imagem do mundo e do homem muda radicalmente no século XVII. A gente costuma falar muito na inteligência do século XVIII, mas o século XVIII só faz colher a flor que é produzida pelas grandes mudanças do século XVII. Bom, e é durante esse tempo de espantosa e fecunda mudança que a Companhia diz: não muda, é como era, tudo é como era de antes. A Companhia continua a dizer que não, que o Galileu não tinha razão nenhuma, que é o Sol que anda à volta da Terra. É claro que isto atraiu contra eles, como calculam, enfim, a opinião das pessoas mais lúcidas e mais atualizadas. Os iluministas são contra a Companhia de Jesus. Nós, os portugueses, temos um grande escritor, é o Luís António Vernet, cuja grande obra, O Verdadeiro Método de Estudar, é um ataque aos métodos antiquados da Companhia de Jesus. E essa era uma das razões porque a Companhia, no século XVIII, tinha perdido um bocado do seu prestígio. Bom, mas estava muito longe de ser a razão principal. A razão principal é que a Companhia tinha uma ação profundamente mundana. Olhem, diz o nosso povo, que o céu é de quem o ganha, mas a terra é de quem a tenha. E os padres da Companhia queriam ganhar o céu, mas apanhar a terra. E conseguiam, porque eles eram realmente os mais cultos, os mais inteligentes, os mais civilizados, eram os melhores. Conseguiam guindar-se aos mais altos cargos da corte, ser os confessores dos reis e das rainhas, ser primeiros ministros. Em Portugal, por exemplo, todo o reinado de Dom João V é governado por elementos da Companhia de Jesus. E não foi nada mal governado. Agora, compreendem que, naturalmente, há dois poderes. Um poder da Companhia e um poder civil, que entram em choque. Esse choque dá-se no tempo de Marquês de Pombal, mas de Pombal não é um homem de meias medidas, e diz: alto lá, isso não pode ser, e expulsa os padres da Companhia de Portugal, expulsou-os em 1759, tentando acusá-los de que eles estavam metidos na história dos Tavras, no atentado ao Dom José. Não há o menor indício de que isso seja verdade, mas ele queria aproveitar esse pretexto para os condenar. Se calhar ele queria até matar alguns na chacina de Belém. O Papa pôs muitas condições, mostrou-se muito reticente, portanto ele desistiu disso, mas expulsou-os de Portugal. Bom, é por isso que a Companhia, ainda hoje em Portugal, é uma obra, enfim, muito polémica, dizem bem, dizem mal. Ora bem, eles aqui nesta igreja
no século XVII tinham reunido verdadeiros tesouros. O Pombal, quando acaba com a companhia, é claro, faz reverter todos os seus bens para o Estado e diz, esta é a igreja de São Roque, como inúmeras outras, e todos os colégios que eles tinham por toda a parte, tudo isso passa para o Estado. E, portanto, esta igreja entrou na posse do Estado, poucos anos depois foi entregue à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e, portanto, foi sempre guardada, respeitada. Quando veio o liberalismo, isto não foi posto em asta pública. Eu estou num lugar onde ninguém roubou nada. Aqui ninguém roubou nada. Bom, e chegou até hoje, intacto, um dos grandes tesouros artísticos existentes em Portugal. Eu vou agora até a igreja para lhes dar e ao museu, para lhes dar só uma leve ideia de até que ponto é importante visitar este museu. Uma das coisas mais preciosas da igreja é a capela de São João Batista. Essa capela foi mandada fazer em Roma pelo rei Dom João V. Como ele era João, fez uma capela a São João. Era um tesouro, aliás, custou fortunas. Estou junto de um tocheiro. O tocheiro era onde se punha uma vela que iluminava a capela. Um tocheiro de prata. Isto é de prata, está dourado, mas é de prata. Cada tocheiro pesava 370 quilos de prata. É uma obra de escultura formidável, que estão os doutores da igreja, Santo Agostinho, Santo Anselmo, por aqui, e aqui sempre, ao centro, o monograma del Rei de Portugal, Dom João V. Vou-lhes mostrar primeiro a maquete da capela e depois vamos lá abaixo ver a capela. A maquete em madeira é esta, foi feita em Roma, isto vinha acompanhado por uma memória, tudo isto eram materiais preciosos, a prata, o lápis lazuli, mármores raríssimos. Isto chegou a Lisboa em 1740. O rei gostou e mandou executar isto, enfim, no tamanho que agora vamos ver lá embaixo. As obras demoraram 10 anos, exatamente, foi o tempo de vida que teve o Dom João V. Portanto, Dom João V nunca pôde ouvir missa na capela que tinha mandado fazer em Roma. A capela foi inteiramente feita em Itália, com materiais raríssimos, depois embarcada, e os vários elementos foram montados em Lisboa, aqui na igreja de São Roque. Foi um presente real de Dom João V à igreja de São Roque. Pode-se dizer que a capela foi paga a peso de ouro. E digo a peso de ouro no rigoroso sentido da palavra. O que tornou possível esta encomenda, que custou quantias fabulosas, foram as barras de ouro dos quintos do Brasil. Isto foi encomendado em 1740, estava acabado em 1750, é o período mais alto da produção das jazidas auríferas do Brasil. Mas não é a única maravilha que há aqui, cada capela é uma maravilha diferente. Logo ali em frente está uma capela de relíquias, relíquias que o embaixador de Portugal na Alemanha, Francisco de Borja, mandava. Ele está na Alemanha já na altura da Reforma, em que os conventos são incendiados, são roubados, são destruídos, e ele piedosamente ia recolhendo as relíquias que encontrava. As relíquias eram um bocadinho do cabelo de São Fulano e um osso do dedo da Santa não sei quê, bom, e mandava tudo isso
em parte aqui para São Roque, em parte para uma capela que havia lá embaixo em Lolé, esta igreja da Companhia de Jesus em Lisboa. Tendo passado da posse da Companhia, que zelaram sempre pelo seu embordamento, pela sua qualidade extraordinária, para a posse primeiro da Casa Real, porque esta capela pertenceu até ao século XIX, pertenceu à família real portuguesa. Depois, para a posse da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, cujos provedores eram sempre escolhidos entre as pessoas reputadas de maior honestidade, de maior competência, de maior piedade. Bom, isso permitiu que chegasse até hoje sem que nada tivesse desaparecido. Só queria dizer aos senhores telespectadores que eu não sou daquelas pessoas que acreditam muito em milagres. Bom, mas acho que realmente o São Roque que estava à porta da cidade para não deixar entrar a peste, conseguiu fazer esse prodígio. Aqui nunca entrou essa peste que são os ladrões que têm devorado os tesouros artísticos de Portugal.